Revelado, irmãos, está no livro de Provérbios. Vamos fazer leitura, irmãos, no capítulo 8 desse livro. 8 de Provérbios. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para os que bem as entendem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém. Palavras profundíssimas, né, irmãos? Palavras
que foram aqui registradas por um homem chamado o pregador Eclesiastes, um grande rei, e o Espírito de Deus encontrou espaço nele para expressar muitos conselhos. E bem-aventurado é aquele e aquela que o Espírito de Deus encontra espaço nele e nela para expressar coisas boas. Porque para expressar coisas ruins, o mundo está repleto, farto de pessoas que são os caminhos, canais de expressão do mal. E são poucos que se fazem canal para a expressão do bem. Foi para isso que Deus nos chamou, sermos canais, para que Deus possa expressar a sua natureza na nossa natureza. Nossa natureza não é boa, não. Mas a natureza divina em nós vai transformando o nosso ser, mudando a nossa estrutura. E aqui nessa colocação, nesse capítulo, pela inspiração de Deus, ele chama a sabedoria como se ela fosse uma pessoa. De fato, não é uma pessoa. Isso é um recurso didático que Deus às vezes usa para fazer o ensinamento, ensinar, não é? Então ele fala como se a sabedoria fosse uma pessoa, estivesse assim encarnada numa pessoa, mas de fato não é assim. É uma figura de linguagem, para que as pessoas possam entender. E como se fosse uma pessoa, então ele consegue explicar as virtudes que a sabedoria traz consigo. Porque a sabedoria, aqui não é a sabedoria humana, é outra sabedoria. A sabedoria humana é importante para a nossa vida natural, mas não é essa que fala aqui não. Paulo falou sobre essa sabedoria aqui, lá nas suas cartas. Ele fala assim: eu quando vim até vocês, irmãos, eu não vim com sabedoria humana, porque eu não quero que a fé de vocês se apoie em cima de ciência humana. Eu quando vim até vocês, eu vim em poder e demonstração do Espírito. Eu trago uma outra sabedoria, que não é essa que eu aprendi junto de Gamaliel, nem com a estrutura judaica. Eu aprendi outra sabedoria, que não me foi ensinada em nenhuma escola. Jesus me cercou no caminho de Damasco, e a partir dali eu comecei a aprender com ele. Então aqui, irmãos, é essa sabedoria que fala. Não é a sabedoria humana, não é a sabedoria intelectual. Não clama porventura a sabedoria como se ela fosse uma pessoa, como se ela falasse por si mesma, porque é virtude de Deus. As virtudes de Deus compõem a sua natureza. Nós nem conhecemos elas todas, porque nem é possível, mas elas são inumeráveis e são maravilhosas. Nós conhecemos um pouco das virtudes de Deus na nossa limitação humana, mas é muito pouco que nós conhecemos. O que Deus tem de glória, de beleza, de excelência, muito pouco nós conseguimos captar, por causa de nossa natureza. E uma das coisas que Ele criou como uma espécie de um instrumento para poder fazer as suas obras foi a sabedoria. Emanou dele, não é Ele. Ele está acima da sabedoria. Sabedoria não é Deus. Deus é muito mais do que a sabedoria. A sabedoria é uma virtude que emana dele. Restringir Deus na sabedoria é diminuir sua natureza. Sabedoria não é Deus, mas expressa uma virtude que emana dele, sai dele. Uma faca, por exemplo, muito bem afiada, com aço muito bom, o fio, o corte, ele é agudo e se corta muito facilmente, tão mais fácil quanto melhor o fio, melhor o aço. Não precisa fazer muita força. O aço, quando é muito bom e o fio é muito afiado, corta-se. Eu já vi pessoa cortar um papel com uma espada. Pegou a espada, fez assim, cortou o papel. Eu que não quero estar na frente de uma espada dessa. A espada de Deus é mais cortante do que essa daí, que é a palavra dele. É isso que é a sabedoria. Ela é capaz, ela é apta de fazer com que, aonde ela manifesta-se, as coisas de Deus também se manifestem. Não é só essa, mas essa é uma que aqui está colocada. Não clama porventura a sabedoria
e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto dos caminhos, nas encruzilhadas das veredas, nas portas da cidade, a voz eu clamo. A sabedoria de Deus, ela veio até nós numa porção, e depois ela foi aumentada a porção dela, a porção que veio até nós até o fim do Primeiro Testamento. A sabedoria conhecida estava ali restrita, e o que tem de melhor está aqui: Provérbios, Eclesiastes, Salmos, alguma coisa. Depois, quando cessaram as revelações, as visões, as mensagens, vocês podem ver, eu já falei que entre o Velho Testamento e o Novo, tem uns que não gostam que fala Velho Testamento, o Antigo Testamento, porque não é velho, porque a palavra ali está viva. Entre o Novo e o Antigo, existe uma página em branco. Vocês já viram isso na nossa Bíblia? Todas as Bíblias têm uma página em branco. Esse aqui foi o tempo que Deus ficou em silêncio. Deus parou de manifestar-se a Israel. Por 400 e poucos anos, não havia nenhuma visão manifesta, nenhuma revelação, nada. Silêncio absoluto. Não havia mais nenhum profeta. Ninguém falava em nome de Deus. O silêncio de Deus era assustador. 400 e poucos anos. Quando Jesus apareceu, o carpinteiro começou a incomodar o rito judaico, os estudiosos, porque ele trouxe a expressão máxima da sabedoria, que é a virtude que sai dele. E ele trouxe isso aí com ele na figura do Evangelho, porque essa é a proposta de Deus, que as virtudes dele possam chegar até nós, porque as mazelas do inimigo estão na humanidade. Vocês não veem, e não sou eu que falo, pode ver na Escritura. Nossa atmosfera está carregada de espíritos maus por todos os lados. O mundo está dominado por uma força maligna. Só é possível viver em santidade aqui quando o Espírito de Deus nos fortifica na graça. Senão é impossível. A força do mal. Vocês viram a oração hoje? Derriba essa força aí. Essa força que opera, que atua em todos os segmentos da sociedade. E aqui, irmãos, essa sabedoria se expressou aqui, na boca desse pregador. E ele falava, como se fosse a própria sabedoria: vocês que são simples, prestem atenção no que eu estou ensinando, porque olha, eu quero que vocês entendam a prudência. Vocês que são loucos, entendem de coração. Ele não fala da loucura mental, é da loucura espiritual. O louco, demente, ele até não responde pelos atos dele, mas é o louco que ele caminha contrariamente ao propósito divino. A sabedoria vai para a direita, ele vai para a esquerda. Ele nunca se encontra com a sabedoria. Ele nunca tem encontros com as virtudes de Deus. E como ninguém fica parado, ou a pessoa está aperfeiçoando, ou ela está decaindo, existe uma conclusão triste. Quem não anda com Deus, ele não fica estagnado, ele só vai piorando. Quem não tem a virtude, quem não anda com Deus, ele não está parado, ele está piorando, deteriorando. E quem anda com Deus, necessariamente, enquanto ele andar com Deus, ele vai melhorando. Vão formar dois povos completamente distintos. E Deus faz questão que quem não gosta dele, pratique todo o mal para encher a medida dele. Não é que Deus faz ele praticar o mal, não. É que Deus abre para ele todos os caminhos para o mal, porque ele não quer Deus. Leia lá o que está escrito: deixa Abimeleque encher toda a medida dele. Cada um tem que encher sua medida. Uns enchem a medida de mal. Quando ele está cheio e não quer Deus, a medida foi cheia, ele é ceifado. Quando Deus encontra alguém que quer as coisas dele e a medida está cheia, sabe o que Deus faz? Preserva ele e ela por mais um tempo para trabalhar na obra dele. E tem alguém aqui que, se eu te falar, ainda seu tempo não chegou,
vai trabalhar para o teu rei. Vai trabalhar para o teu rei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus vai te ajudar. Aqui, irmãos, entendei, ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade, para aquilo que é justo, bom, reto. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Irmãos, será que nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Na minha boca não tem nada perverso nem tortuoso. Bem-aventurados são aqueles que podem falar aqui hoje: Senhor, na minha boca não tem coisa perversa nem tortuosa. Essa palavra cai em mim e me veste aqui hoje na congregação do braço. Porque aqui é a sabedoria que está aqui colocada como uma pessoa. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido. Ele está mostrando que o ser humano precisa de dinheiro, precisa de trabalho. E ele pegou aquilo que era mais precioso lá, ouro. E depois não era tão precioso, mas também era importante a prata. Assim como as pessoas dão valor ao ouro e à prata, eu quero que vocês ponham atenção na sabedoria e façam ela valer para vocês como vale para as pessoas naturais o ouro e a prata. Põe para você, diante de você, valor na sabedoria. A sabedoria vai te livrar do mal, vai te livrar aos pés do caminho do inferno. Quem não tem sabedoria vai tropeçar. A sabedoria está expressa em nós hoje em todas as excelências do Evangelho. Quem é sábio, ele não se deixa apanhar em qualquer lugar, irmãos. Ele não põe o pé em qualquer laço, porque ele tem prudência. Ele sabe aonde ele pode ir e onde ele não pode ir. Ele sabe com quem ele pode andar e com quem ele não pode andar. Ele sabe com quem ele faz negócio e com quem ele não faz negócio. E a moça e o moço guarda isso. A moça e o moço que tem sabedoria sabe com quem vai casar. Porque aquele que procura uma moça, um moço, porque é bonito e parou aí, pode saber, você não está sábio nem sábia. Que a beleza não tem problema nenhum procurar uma pessoa bonita. Beleza não é empecilho nenhum para Deus trabalhar. Mas isso não é virtude, isso aqui não é sabedoria. Quando alguém vai procurar um moço ou uma moça, tem que procurar, sabe o quê? Virtude de caráter. Quem é essa pessoa? Vocês compram um produto, tem rótulo maravilhoso, irmãos, tem rótulo que chama atenção. E tem pessoas que são especialistas em fazer rótulo, vende mesmo, pelo menos a primeira unidade. Mas tem coisa que é bonita demais, quando se abre o experimento é ruim. É bonito, mas é ruim. Até criança fala: meu neto deu para uma coisa, vovô, isso aqui é ruim. Ele já percebe o que é ruim e o que é bom. E tem pessoa que tem rótulo, até uma aparência, mas lá dentro não tem nada. E tem pessoa que não tem aparência nenhuma, e lá dentro a glória de Deus manifesta. Com quem que você prefere viver? Com quem tem Cristo reinando dentro dele, ou quem o mundo reina lá dentro? Essas são sabedorias que a palavra propõe para nós. Compreende, irmãos? Até nossos amigos. Que adianta ter um amigo simpático, uma amiga simpática, que te elogia todo o tempo? Melhor um amigo que te repreende. Melhor amigo que fala com você errou, que você não está agindo certo. Eu falo, amigo verdadeiro, ele chama atenção. Ele fala: olha, esse caminho seu não está bom não. Sabe por quê? Porque ele ama. É como o pai e a mãe. Ele chama o filho: vem cá, vamos conversar. Papai, não é bem assim, não, eu te conheço de longa data. Pode sentar aqui que eu já te conheço faz tempo. Eu sei seu jeito, senta aqui. Sabe por quê? Porque é bem. E é assim, irmão, que a palavra nos aconselha nessa noite aqui. Há várias opções de nós termos convívio. Escolhe aquela que a sabedoria propõe. Melhor é a sabedoria do que os vinhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Sabe o que é aborrecer o mal? Você aborrece uma pessoa falando coisas que ela não quer ouvir. Você aborrece o mal fazendo coisas que o mal não gosta que você faz, fazendo bem. Você aborrece o mal andando na luz e evitando todo tipo de pacto com trevas. Tem pacto com trevas que começa devagarzinho, depois amplia.
Tem pacto com trevas que começa numa mesinha de bar, depois termina mal. Tem pacto de trevas que começa com uma mensagem de WhatsApp, depois termina mal. E tem pacto de luz que começa com a simples palavra: eu aceito a sua repreensão, Senhor. E é o que basta para você caminhar na senda da luz. É a proposta do Senhor. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço. Isso aqui, irmãos, não são virtudes de Deus. Sabe o que são? São mazelas do inimigo que ele passou para a humanidade. Quando o nosso inimigo chegou aqui na terra, ele foi colocado aqui, foi Deus que pôs ele aqui. Vocês lembram, não é, Éden? Quando Deus colocou Adão e Eva, ele falou: eu vou colocar lá também o inimigo. Pôs ele lá. Porque eu não quero ninguém me servindo porque eu estou brigando. Eu só quero que anda comigo quem gostar de mim. Começou assim. Tem uma coisa para te falar, Adão. Você pode olhar todas as árvores, você pode comer de tudo aqui, mas tem uma que eu falo para você: não coma dela, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nenhuma árvore produz conhecimento de bem e de mal. Isso não é vegetal, é só uma figura de linguagem. Cuidado com esse que está aqui dentro do jardim. Você pode aproveitar, desfrutar de tudo, mas com a filosofia dele você evita, hein? Porque é bem e é mal. Ele mostra o bem, mas ele pratica o mal. Ele te apresenta a moeda do bem, mas depois ele te passa o mal. É assim que o inimigo faz. Ele não mostra o mal todo, porque senão as pessoas fugiam. Ele mostra o bem com cara, o mal com cara de bem. Ele se transfigura, ele não se transforma, mas Satanás se transfigura em anjo de luz. Já pensou isso? Quando ele se apresenta, as pessoas pensam que ele é um anjo. E os ministros deles, quando manifestam, parece que eles são muito bons. Mas sabe como que você conhece um ministro de Satanás? Pelas obras deles. Cada árvore se conhece pelo fruto que dá. Pela árvore você sabe quem é cada um. Olha a vida individual. Que vida que cada um leva reflete quem ele é. É assim que nós vamos aprendendo, irmãos. Olha, Adão foi testado. Deus não tentou ele, mas deixou ele passar no teste. E ele entrou no teste e foi reprovado. Porque Deus exige isso. Por isso que aqui fala: eu aborreço essas coisas, não gosto delas. E vocês, quando se defrontar com elas, aborreçam o mal também. Eu não gosto disso. Foi aqui que Deus invocou a morte. A morte não existia. Nenhum anjo no céu nunca tinha escutado falar de morte. Não existia morte. Aqui na terra também não existia morte, não. A morte é o resultado do pecado. Morte é o fruto que o pecado dá. A morte só existe como um agente divino para fazer justiça. A morte também não nasceu de si mesma. Foi Deus que invocou a morte. Sabe por quê? Para castigar o pecado. E o primeiro que foi sentenciado com a morte foi Adão e Eva. Foi dito: ao pó você vai voltar. Eu tirei você do pó, você vai voltar para o pó. Você não aborreceu o mal. Você tinha que aborrecer o mal. Resistir a ele. Resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Você não resistiu. E nós temos que resistir o diabo. Toda a opressão dele sobre nós tem que encontrar força. Nunca leram? Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa de força para entrar nele. Não é força física, é a fé, é a segurança. Para trás de mim, Satanás, eu não me curvo diante de você, eu não me curvo. Não aceito suas propostas, não vou fazer o que você quer. E tem mais, eu tropecei, mas eu vou voltar atrás e vou errar, vou conversar com o meu Criador, vou pedir perdão para ele. É assim que o homem e a mulher de Deus faz. Tropeçou? Levanta. Vai consertar com o seu Criador. É assim que nós vamos caminhando nessa graça, irmão. Aborrecendo o mal. Aborrecendo o mal na nossa vida. Na minha vida, na tua vida. Todas as vezes que o mal quiser manifestar-se em você, o próximo a você, ou te fazer compactuar com ele, aborreça o mal. Reprova. Eu não concordo. E homem e mulher sábia tem que aprender a ser repreendido e não ficar bravo. Um homem sábio, você fala com ele: isso que você fez está errado. Foi falado aqui, os profetas na oração.
Davi era um rei respeitadíssimo, irmão. Eles falavam assim: eu vejo a face de Davi como a face de um anjo. Respeitadíssimo. Deus falava com ele, Deus gostava dele, Deus conversava com ele. Mas no dia que ele pecou, o profeta que foi conversar com ele não levantou o histórico de Davi para se abaixar diante de Davi, não. Levantou, sabe o quê? O convívio dele com Deus. Falou com ele, fez uma parábola que vocês conhecem. Ele sentenciou. Esse é digno de sentença. Ele calmamente falou assim: tu és tal homem, Davi. Não se abaixou. E Davi, sabe o que ele fez? Abaixou a cabeça. Porque quando dois homens de Deus se encontram diante da palavra, a palavra tem que ficar de pé, os dois homens têm que abaixar a cabeça. Hoje Deus vai abaixar a cabeça de alguém aqui no braço. Abaixa a tua cabeça para que Deus levante ela amanhã. Deus abomina o homem soberbo, a mulher autoritária. Nós temos que ser manso, humilde, calmo, paciente, tolerante. Recebe essa proposta da virtude da palavra. São virtudes que Deus traz consigo na pessoa de Jesus. Sabe o que o inimigo trouxe com ele? Essa é a confusão desde o princípio: morte, horror. Ninguém nunca tinha ouvido falar de morte. Foi um horror. E esse horror está aqui até hoje. As pessoas têm pavor de falar da morte. Fala de uma doença, eu tenho conhecido que aquela doença tem medo de falar câncer porque tem medo de pegar nele. Irmão, sabe o que é? Nós estamos cheios de medo, de temores em volta de nós. Mas se a estrutura divina tivesse formada em nós, nossos temores iam embora. E o inimigo ia embora junto com nossos temores. Ele vai procurar outro para mexer. Quando o terreno está muito difícil, o ladrão não entra de casa que tem muita proteção. Tem câmera, está com blindagem, a porta é de aço, tem cachorro latindo lá dentro. Não dá para entrar. Vou na casa do lado que está mais fácil. Nunca li isso, não. Olha, irmãos, a resistência nossa está na palavra. Todas as vezes que você anda dentro da palavra, o Espírito de Deus vai te ajudar. E a proteção de Deus vai se manifestar. Por mim reinam os reis, pela sabedoria. Quem são os reis que governam esse mundo aí? Lamentavelmente, esses reis desse mundo não são governados pela sabedoria divina. Não são. Nós vemos governos aí, irmãos, que fazem trapaças e guerras em muitos lugares. Não é isso aqui que a palavra está falando. Não é desses reis, não. Ele fala de outros reis. Outros reis que a sabedoria governa. E os reis que essa palavra fala está declarado no Evangelho. Vós sois reis e sacerdotes. Sobre você, sobre nós, é que essa sabedoria tem que estar manifestando. A virtude de Deus em nós. O conhecimento do Altíssimo na nossa forma de viver, de relacionar. Riquezas e honra estão comigo, com a sabedoria. Irmãos, a riqueza de Deus com o ser humano não está manifesta aqui. Quando Pedro perguntou para ele: e nós te servimos, largamos tudo para te servir. Eu larguei tudo para te servir. E agora, o que vai acontecer com a gente? Ele falou: 100 vezes mais nessa vida, mas depois a vida eterna. É lá que a recompensa vem. É lá que as riquezas vão ser manifestas. É quando nós entrarmos lá, as riquezas de Deus vão ser transferidas para nós. Tudo que é de Jesus Cristo, Ele fez um testamento e colocou cada um de nós como herdeiro lá. E nós vamos herdar. Aqui vai falando, irmãos, quando ele compassava, vocês percebem que é usada a sabedoria? Quando ele formava a terra. Que ciência que Deus usou, irmãos? Até hoje os cientistas procuram fazer uma equação que consiga congregar nela a energia eletromagnética, a energia atômica e a energia gravitacional, a teoria do campo unificado. Até hoje não tem nenhuma fórmula que consiga definir isso. Hoje o ser humano estuda. Tudo que Deus fez é muito bem feito, irmãos. O que tem na criação aí, ele aqui fala, a sabedoria, eu estava acompanhando aí. Antes dele começar a fazer o mundo, eu estava lá. A expressão do conhecimento divino. Vocês observaram como que tudo que Deus fez funciona? Irmãos, olha bem, eu vi um cientista falar, a quantidade, é uma enormidade de circunstâncias, de coisas que têm que acontecer simultâneas
para a vida estar aqui. Por quê? É muita sabedoria que está disseminada em todo o universo. A Terra fica 23 graus inclinada no eixo. Vocês sabiam disso? Ela roda 23 graus inclinada. E essa inclinação da Terra é que faz aparecer inverno, verão, outono e primavera. A distância da Terra no Sol não podia ser maior nem menor. A distância da Lua na Terra também não podia ser maior nem menor. A Lua atrai a Terra, levanta as massas de água, faz as marés crescentes, as marés vazantes. Há uma organização em tudo. Se ela organizou tudo isso, ele agora propõe no Evangelho: eu quero organizar você, para você pegar a sabedoria do Evangelho e aplicar na sua vida. Se ele é capaz, quem é que governa isso? Quem é que faz as nuvens? Elas caminham por si mesmas. Irmãos, são centenas de quilômetros. Você já deve ter viajado. Eu já andei em avião, quase 1000 quilômetros, coberto de nuvens espessas. Dentro de uma nuvem tem tempestades, irmãos, tão violentas que a aeronave mais poderosa do planeta, se bater nela, cai. Ventos, trovões, relâmpagos, uma massa de água lá em cima, isso aqui não cai. Anda, e quando chove, chove gotinha. Enche o mar evapora, volta para a nuvem. O homem sempre procurou uma coisa chamada moto contínuo, alguma coisa que funcione por si mesmo e não pare. Nunca conseguiram chegar nesse projeto. Foi Deus que fez. Tudo funciona sozinho. Ninguém põe a mão. Se você andar com Deus, tudo vai se acertar. Não compactue com nada que Deus não gosta. A palavra vai afirmar nisso aqui hoje. Aborrece o mal e o bem vai te agradar. Reprova o mal e o bem vai te aprovar. Anda com Deus e o inimigo vai fugir de você. Ele não gosta de onde tem muita luz. Onde ele encontra virtude, onde ele passa, tem uma mulher cantando, contando testemunho, ele vai para onde tem um falando mal do outro, que ali ele opera com facilidade. Terreno mais fácil de trabalhar, onde tem um homem cantando, uma mulher falando testemunho, contando as grandezas, eu lendo a Bíblia, ele vai para o lugar onde as coisas, onde a mulher está brigando com o marido, onde um está falando mal do outro, é ali o campo dele. Sabe por quê? Não aborrecer o mal. Hoje a palavra nos leva a essa visão. Aborrece o mal dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, no ônibus, onde você estiver. Vigia seus olhos, seus pensamentos, sua boca, e Deus vai se agradar de você. Quem anda assim, irmãos, ele irradia, sabe o que? Luz, radia luz, é um perfume que sobe para Deus. Essa expressão está na palavra. Sabe o que está escrito? Não é com essas palavras, mas essa mensagem. Quando Deus dá uma olhada na terra, tem pessoas que para ele, você já leu isso na carta de Paulo, parece perfume agradável. Ele vê as suas obras, seus pensamentos, seus cânticos, assim, que cheiro de vida, que agradável. Outros ele cheira a morte. Como ele falou para aqueles fariseus lá, fariseus hipócritas, vocês parecem a sepultura que os homens andam sobre elas, tirando a pedra de cima e só tem podridão aí dentro. Mas em vocês não, em nós não. Ele encontra perfume, porque você anda aborrecendo o mal e agradando do bem. Essa é a sabedoria que nós temos que andar nela. Para andar nessa terra, viver não é fácil não. Viver não é fácil não. Tocar a vida é fácil, viver não. Viver com um propósito divino não é fácil, é só para quem conhece a palavra de Deus. As pessoas são reféns de tudo, são prisioneiros de tudo, anda polina as grades da própria cadeia. Eles falam que são livres. Um dia eles falaram para Jesus, Jesus falou assim com eles: se o Filho vier e vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Eles ficaram nervosos. Nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Não, vocês não são livres não. Todos que servem ao pecado são escravos do pecado. Vocês são escravos. Livres são esses aqui que andam comigo. Eu libertei eles e libertou você também. Essa é a palavra de Deus conosco, nos mantendo livre para caminhar debaixo desse sol, onde aqui prolifera só o mal.
mas na nossa vida vai proliferar o bem, e a mão do Todo-Poderoso vai estar sobre a tua cabeça, e não vai ser alvejado, porque os dardos do inimigo são inflamados, mas vão bater em você e vão resvalar, porque Deus é o escudo que te protege. Deus seja louvado.